A cultura informa, opinião. A gente vai conversar agora com o professor universitário, presidente do PSD e ex-diretor da 4ª Ciretran, também da JUSEP. Eu tô falando de quem, Dido? Nosso amigo Rafier Delon. Rafier, ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dido, André, nosso querido Sandro também, que está nos botões operacionais dessa Rádio Cultura desta tarde. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Rafier. Quer dizer que você foi submetido a uma cirurgia, você tá bem? É verdade, André. Eu participei de um procedimento chamado, tecnicamente, de colecistectomia, que é, na realidade, a retirada da vesícula. Eu, particularmente, não sentia nada, mas com os exames de rotina a gente acusou os cálculos na vesícula e para evitar situações delicadas mais para frente é melhor retirar. Então, tive o acompanhamento de grandes profissionais, como o Dr. Oscar Barreto, ao qual eu faço uma referência, um mestre na medicina, o Dr. Wagner também, que é um grande anestesiologista, e também o nosso querido amigo Dr. Tadeu, que foi outro grande médico. Estou novo, pronto para os comentários e para a batalha na Rádio Cultura. Coisa boa. Então vamos aos comentários. Pois é, Didi André, hoje, 1º de março, a gente começa um mês novo e, obviamente, a gente também tem que ressaltar alguns dados, alguns números, algumas questões históricas que influenciam o nosso município até antes da gente entrar no contexto político. Mas o que é importante saber, Didi André, é que poucas pessoas comemoram, ou têm a compreensão, mas o dia 1º de março é um dia muito importante que tem um significado importante para o nosso município, que foi nesse dia que nós ganhamos a autonomia municipal da cidade. Foi nessa data, lá atrás, em 1893, que o primeiro prefeito de Caruaru, o chamado Major João Salvador dos Santos, eleito com uma margem aí de 356 votos, declarava a autonomia do município de Caruaru. João Salvador foi um grande brejeiro, grandes posses, melhor dizendo, um produtor forte de café e grãos, ou seja, tinha um aparato financeiro naquele momento considerável. Mas é importante também ressaltar que antes dele, o coronel Manuel Rodrigues Porto, tão conhecido como o coronel Neco Porto, inclusive com localidades aqui em Caruaru com essa denominação, tinha ganhado um pleito, aí é uma curiosidade que entra, Didi André, mas naquela época toda eleição que tinha ocorrido na província, não tinha estado, chamava-se província, tinha sido anulada. Então depois disso, antes ainda do Major João Salvador ser eleito, o coronel Juvencio Tassiano Mariz, que também é localidade de nome aqui em Caruaru, chegou a ser eleito prefeito, mas assumiu apenas por 4 meses, sendo afastado pelo governo estadual daquela época, tendo a alegação que determinados preceitos constitucionais não tinham sido atendidos. Então, dessa forma, o Juvencio foi o único prefeito, pelo menos até então, cassado da história política do nosso município. Então, é importante ressaltar esse 1º de março, porque, assim como o 18 de maio também, é importante ressaltar o quê? 1º de março foi a emancipação da cidade. 18 de maio foi a fundação da cidade. São datas distintas, obviamente, mas que dentro da cultura, dentro da história, dentro do imaginário do nosso município, fazem parte do contexto da história da cidade. Então, nada mais justo do que a gente fazer referências a essas datas, que poucas pessoas comentam, que poucas pessoas falam, mas o 1º de março é uma data importante porque se mostra aí essa verdadeira autonomia administrativa, no que diz respeito ao sistema do governo da época. Tá? Então é importante também ressaltar isso. Trazendo para as questões estaduais, Didi André, o mês de março também é um mês muito esperado pelos mandatários, levando em conta que a partir da próxima quinta-feira, ou seja, dia 3, nós temos aí a abertura da janela partidária, onde os mandatários podem fazer as suas transferências de partidos. Então, a partir da quinta-feira, dia 2 de março, ou melhor, 3 de março, até o dia 2 de abril, muita coisa vai acontecer no cenário político, não só de Pernambuco, mas também do país todo. E a gente sempre relata, Didi André, que o mês de março é esse mês preponderante, porque o dia 2 de abril não é um dia útil, levando em conta que é um sábado. E o 1º de abril
nós sabemos que é o dia considerável como o dia da mentira. Então, nenhum político vai querer ou renunciar ao mandato, ou muito menos fazer uma transferência de partido político para disputar as eleições de 2022 no dia da mentira, porque, obviamente, já tem aí um artifício negativo para a divulgação da sua nova filiação partidária. Então, recapitulando, todos os deputados mandatários, sejam estaduais ou federais, eles podem, a partir de quinta-feira, mudar de partido, trocar de partido sem ter nenhum tipo de penalidade, levando em conta a situação da fidelidade partidária. Então, por que isso acontece, Didi André? Porque existem, possivelmente, mais facilidades eleitorais em números para o candidato X disputar a eleição desse ano em um partido diferente do qual disputou na eleição de 2018. E, somado a isso também, a gente começa a ter uma verdadeira contagem regressiva no que diz respeito aos prefeitos de 3 prefeituras pernambucanas do interior de Pernambuco, né, do interior e uma da região metropolitana, que é a possibilidade real da renúncia, né, a desincompatibilização, que é a renúncia dos cargos. A lá Petrolina, a lá Caruaru, a lá Jaboatão dos Guararapes, inclusive com datas marcadas já. Petrolina, inclusive, dia 30 de março, é a data da renúncia do prefeito Miguel Coelho, que irá disputar o governo do estado de Pernambuco pela União Brasil. O prefeito Anderson Ferreira, de Jaboatão, ainda não divulgou a data, e a prefeita de Caruaru também ainda não divulgou se porventura será candidata ou não. Faz um jogo silencioso, que a sua estratégia parece que internamente é tudo muito silêncio, né? Nenhuma mobilização ainda em relação à possibilidade de renúncia ou à possibilidade de transição, mas tivemos hoje a novidade que foi o projeto de lei, levando em conta a Câmara Municipal de Caruaru, da mudança administrativa no organograma da Prefeitura. Uma mudança, ao meu ver, ainda tímida, mas que mostra como a prefeita pretende ter essa reforma administrativa junto ao Poder Executivo Municipal. No aspecto das federações, Didi André, parece que entrou água no chope, como o ditado diz. A gente viu poucos avanços no que diz respeito às federações, que são aquelas coligações disfarçadas. Mas, quando você olha o projeto nu e cru, você observa que é algo muito rígido no que diz respeito a todos os municípios brasileiros seguirem essa federação e, consequentemente, também ter reflexo na eleição municipal de 2024. Recapitulando mais uma vez para o ouvinte da Rádio Cultura, toda a federação que for realizada no pleito de 2022 terá que ser idêntica, terá que ser a mesma de 2024. Por exemplo, PT coliga com o PSB numa federação em 2022. Então, obrigatoriamente, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, teremos que ter essa federação mais uma vez repetida na eleição municipal. Então, realmente, é uma conta difícil de fechar e que, na prática, é muito delicada. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, que comanda o governo do estado de Pernambuco, já se colocou que não tem interesse de formar uma federação com alguns partidos voltados mais à esquerda, como a situação do PT, do PCdoB e do próprio PV, e, com isso, já deixa muito claro que quer caminhar com as pernas próprias. O medo do PSB é que, porventura, numa possível vitória do PT à presidência da República, o partido fique refém do direcionamento governamental em relação às eleições nos municípios, nas capitais, para o pleito de 2024. E agora, trazendo também para o outro campo, nós observamos que, pelo menos até então, não teve tanta evolução naquela outra federação bem considerável que foi cogitada, que foi o partido União Brasil, fruto do PSL com Democratas, com o MDB do deputado federal Baleia Rossi e também com o PSDB a nível nacional. O que se caminha, pelo menos até então, nas conversas que a gente tem escutado e observado, é que pode acontecer uma coligação na majoritária. O que é isso, André e Dito? É o conjunto de forças se unirem em prol de um candidato único para a presidência da República na chamada terceira via, que até então não tem se mostrado muito interessante no que diz respeito à situação eleitoral no Brasil.
mais uma vez, as últimas pesquisas comprovam aquilo que a gente vem falando ultimamente, que é uma polarização muito clara entre as pré-candidaturas do PT e do PL, mas é importante ressaltar que, pelo menos nos últimos levantamentos, existe aí uma certa recuperação do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. A gente sempre ressalta que é importante observar a questão econômica. Quando o país vai bem economicamente, a tendência é que o presidente da República tenha um fôlego maior, um oxigênio maior para se reeleger. Quando o partido tem uma dificuldade maior em seu país em relação à econômica, obviamente a questão eleitoral tem reflexo direto. E por último, a gente vai observando também outra preocupação, de André, dos postulantes ao governo do Estado, principalmente da oposição, que são as formatações de chapa. É uma dor de cabeça impressionante, porque com essa nova regra e com a não coligação, os partidos têm que se virar entre si, sem poder ter a conjectura de outro partido contribuindo para a coligação. No campo governista, o PSB tem isso tranquilamente, porque tem já um número considerável de deputados estaduais e de deputados federais, e com isso vai fazer o resto da chapa, como a gente fala politicamente. No campo da oposição, o PL, que é o partido do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, se organiza para isso, mas com também uma considerável dificuldade. No PSDB, que é importante ressaltar que foi o único partido até então que confirmou a federação com cidadania, o que na prática não muda muita coisa em Pernambuco, porque são partidos que sempre pensaram iguais no que diz respeito ao contexto político aqui em Pernambuco e também em outros estados brasileiros. E no que diz respeito à União Brasil, o prefeito de Petrolina vem se articulando para formatar uma chapa forte, o que também tem dificuldades, levando em conta que quem está no governo tem uma facilidade considerável para tudo isso. Mas o importante é observar que, a partir de quinta-feira e até a última semana desse mês, muita coisa vai acontecer e quem, obviamente, está em cima do muro vai ter que se posicionar e tomar um posicionamento. Por hoje é isso. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. WhatsApp, Facebook e tem o nosso canal no YouTube disponível para os nossos ouvintes mandarem perguntas para o Rafiê, Dido. Sempre lembrando que aqui no WhatsApp colocar o nome do bairro ou da cidade onde está ouvindo a Rádio Cultura. De preferência, manda aquela mensagem curta, aquele texto objetivo para o nosso colaborador, nosso comentarista de hoje, Rafiê Delon. Isso mesmo, já tem mensagem aqui de boa tarde no nosso Facebook. Um abraço e boa tarde para a Josineide Silva, também para o Alexandre. Alexandre está acompanhando a gente lá em Bom Jardim. Muito obrigado, ótima terça-feira de carnaval para vocês. De carnaval com ou sem carnaval, importante que vocês tenham aí uma ótima terça-feira e obrigado pela companhia aqui na Rádio Cultura. Pois é, Rafi, no seu primeiro comentário, falando sobre essas datas importantes, seria interessante que a Câmara, a Prefeitura, pelo menos lembrasse, né, dessas datas, pelo menos fizesse uma menção nas redes sociais, não sei se foi feita, né, mas datas importantes precisam ser lembradas. Não tenha dúvida, André. Eu, particularmente, sou um defensor enorme da história do nosso município. Eu sempre gosto de ressaltar que o próprio nome da rádio a qual estamos, ela leva isso, né, a Rádio Cultura. A história própria da Rádio Cultura se confunde com a história de Caruaru. E eu sempre digo que é importante, Dido, a gente saber onde a gente chegou através de onde a gente passou. Então, 18 de maio, 1º de março, né, situações como data de pessoas que contribuíram com o nosso município, acho que não custa nada a gente divulgar, a gente fazer referência e, obviamente, a gente defender o que é nosso. Eu gosto muito do trabalho da ACACIL, sabe, André e Dido, que é a Academia Caruaruense de Cultura, Ciência e Letras, porque eles sempre se preocupam em resgatar a história e a memória de Caruaru. Então, viva o 1º de março, viva o 18 de maio e viva tantas outras datas que referendam o município de Caruaru. Inclusive, quando a gente fala de Caruaru, o pessoal, e já que estamos vivenciando, Rafi, esse período de carnaval, diferente mais uma vez em razão da pandemia,
não é? Mas a gente lembra que Caruaru, o pessoal lembra muito de Recife, Olinda, Bezerros, o pessoal lembra também, né, de Pesqueira. Agora dizer também que Caruaru, quando a gente faz um resgate histórico, a gente também tem fatos interessantes envolvendo Caruaru num período momesco, ou seja, Caruaru também já foi muito forte no carnaval, Rafi. Demais, Dido. Eu sempre gosto também de citar referências, né, que Caruaru foi referência no carnaval, não só de Pernambuco, mas do Nordeste, naquela época, que não foi, infelizmente, a minha, mas que a gente conhece a história, sabe, né, como Chico Porto, que ganhou inúmeros prêmios em relação a ser um dos maiores carnavalescos do estado de Pernambuco. Outra figura também pouco lembrada, infelizmente, que é o Cacho de Coco, né, que tinha um bloco chamado Bloco Eu Sou Eu, Teu Amor. É um bloco especial, né, que o Carlos Filho tanto canta, né, bonito, né, saudosa memória, mas que é a nossa história, né, a gente sabe que tivemos muitos carnavais que influenciaram tantas gerações e que, de modo mais recente, o carnaval da sucata, né, popularmente conhecido da Rua Jocondé, tomou também proporções de uma grande semana pré-carnavalesca, mas nada como em um período de carnaval em Caruaru não se recordar de pessoas como Chico Porto e também do Cacho de Coco. Inclusive, Rafi, você mudando um pouquinho, já a gente pode até... Não, tranquilo, vamos embora. Mudando um pouquinho, você falou sobre as federações e também sobre o governo do estado, mais especificamente, na verdade, o PSB. Tô vendo aqui no blog do edmarlira.com que está dizendo o seguinte, uma matéria que, na verdade, é a coluna desta terça-feira. Mesmo sem federação, PSB deverá eleger maiores bancadas em Pernambuco. Isso daí é a força da máquina ou essa é uma previsão muito otimista, Rafi? Não, ele está corretíssimo, André. É importante ressaltar que as pessoas perguntam, mas por que o PSB em Pernambuco? Porque, obviamente, é o partido que está no comando. É o que acontece, por exemplo, com o PSDB em São Paulo. Obviamente, o PSDB em São Paulo tem a tendência de eleger o maior número de bancadas, né? Tanto a nível federal como a nível estadual. O que é importante ressaltar, André, é que em Pernambuco o PSB tem uma parcela significativa do comando do partido, não só estadualmente, não só em Pernambuco, mas a nível nacional. O presidente Carlos Siqueira é de Pernambuco, é liderado pelos mandatários de Pernambuco, né, que tem uma influência enorme no PSB nacional. E é importante ressaltar que o comando do que acontece a nível de Brasil, do PSB, tem que passar para Pernambuco. Então, nessa situação da federação, e nada prejudica as bancadas de Pernambuco. É uma continha chata, André e Dito, que eu já falei 2 vezes aqui na Rádio Cultura, no Cultura Entrevista, mas eu vou ressaltar mais uma vez para os ouvintes da Rádio Cultura, né? Como é que é feita essa conta, né? A gente pega o número dos votos válidos de todos os pernambucanos do dia da eleição, ou seja, do dia 2 de outubro, e divide pelo número de cadeiras, tá? Que cadeiras são essas? Para deputado estadual, 49, para deputado federal, 25. Então, esse número vai ser o chamado quociente eleitoral. Então, cada partido tem que ter, no mínimo, essa quantidade de votos para eleger o mais votado. Por isso que, em Pernambuco, o PSB tem uma facilidade, porque já tem as pessoas mandatárias, já tem os políticos mandatários em seus respectivos mandatos, e, consequentemente, tem uma facilidade devido à máquina partidária ser muito forte e ter uma facilidade muito grande de você atrair as pessoas para disputar a eleição no PSB. Pois é, inclusive aqui essa questão ainda de PSB, PT aqui, o Gerson Cabral botou aqui, boa tarde. Rafi, você acha que o PSB vai fazer a federação com o PT? Caso não feche, o PT vai ter candidato na majoritária? É isso? Boa pergunta, vamos por partes. Primeiro ponto, que o PSB nacional está comandado em Pernambuco por figuras como o prefeito de Recife, como o governador do estado de Pernambuco, como o próprio Carlos Siqueira, já deixou claro que não tem interesse e que vê muita dificuldade nessa federação com o PT. Aí você me pergunta, por que, Rafi, existe essa dificuldade? Porque a gente sabe que, dentre os possíveis partidos que estão nessa federação, o mais forte é o PT. Então o PT teria, Didi André, uma situação muito mais forte de decisão do que os outros partidos. Então partidos como o PSB, por exemplo, que já tem sua estrutura independente do PT, não tem interesse de ficar a reboque ou refém do PT, por exemplo. E mesmo observando que o PT chegando ao governo federal, como já chegou
em outras oportunidades, teria aí uma força muito maior do que já tem, mesmo sem estar no poder. Então, essas federações, elas podem ocorrer quando tem um partido maior e outro partido menor, que tem uma dependência para a sobrevivência política desse partido, como é o caso, por exemplo, aqui do Cidadania, né? Assim, como eu falei no comentário inicial, não modifica muita coisa a federação do PSDB com Cidadania, porque na maioria dos estados do Brasil, eles já são coligados, eles já estão juntos, mas uma coisa não tem a ver, melhor dizendo, com a outra no que diz respeito à candidatura ao governo do estado. Mesmo o PSB não tendo interesse na federação com o PT a nível nacional, está muito claro que o PT irá apoiar o candidato, melhor dizendo, do PSB para o governo do estado de Pernambuco. Rafi, agora entrando na questão das pesquisas, as pesquisas eleitorais, a gente sabe que tem muita regra, né, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, quase todo ano muda. Por exemplo, a partir de janeiro já deveria informar o registro, né, essa obrigação de informar o registro. Agora eu pergunto, por exemplo, a gente está vivenciando a pré-campanha e pode quase tudo, divulgar as propostas, divulgar as ideias, só não pode pedir explicitamente o voto, né? Agora, por exemplo, uma regra, não da Justiça Eleitoral, mas, digamos, entre os institutos de pesquisa, você acha que seria interessante que os institutos colocassem apenas os nomes de políticos que pelo menos se lançaram como pré-candidatos? Por exemplo, o prefeito que já se lançou pré-candidato, o político A, político B. Agora, aqueles que não se lançaram pré-candidatos entrarem nessas pesquisas, você acha que não atrapalha essa sondagem? Com certeza, André. Confunde o eleitor na realidade, né? Mas aí você tem que observar quem é o instituto ou quem é o interesse que está encomendando a pesquisa. Porque a encomenda da pesquisa pode ser para ter um reflexo de como está o nome de Dido Montenegro para a Prefeitura de Riacho das Almas, por exemplo, ou de André Santiago para a Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Então vai muito também de quem está encomendando a pesquisa. Mas, em linhas gerais, o próprio eleitor fica um pouco perdido porque vê o nome de um candidato que não se colocou à disposição daquele cargo e fica ali dizendo, mas rapaz, fulano disse que não era candidato ao Senado, por exemplo. Então, por que o nome dele está lá? Então, cria realmente uma confusão mental no eleitor. Cria na gente que participa da política, né? Quanto mais em quem não está vivenciando. Mas eu acredito, sabe, André, voltando à sua questão aí de pré-campanha, por exemplo, que é um faz de conta na realidade, né? Você pode fazer tudo, menos pedir o voto explícito. Você não pode dizer que é candidato, mas se você colocar o pré na frente, você automaticamente está resguardado. Juridicamente tem um possível processo. Dido Montenegro é pré-candidato a vereador de Riacho das Almas, tranquilo. Agora, se eu disser Dido é candidato, aí obviamente acaba um processo. Então veja como são situações simples, mas que no final das contas tem toda a diferença. Aqui no WhatsApp, 981091130, Ronaldo Oliveira. Boa tarde, bom escutar a cultura. E melhor ainda com essa enciclopédia política, Rafier Delon. Ronaldo Oliveira está ouvindo lá em Taquara de Cima, aqui em Caruaru. Grande amigo Ronaldo, precisamos encontrar, tomar um café, e eu fico muito grato. Ronaldo é um grande defensor da cultura popular, viu, Didi André? Sugiro ele fazer parte também de outras entrevistas aí falando sobre Taquara de Cima, Taquara de Baixo, que hoje é o nosso querido bairro Nossa Senhora das Graças. Muito bom. Um abraço aqui ao Wagner Vaqueiro, tá acompanhando a gente. Wagner que é uma figura também que a gente conhece muito bem aqui na nossa região. Wagner sempre acompanha a nossa programação. Wagner não perde uma, né, Dida? E tá aqui, ó, ligado com a gente em plena terça-feira de carnaval. Boa tarde pra ele. Verdade, um abraço, Wagner, obrigado por estar aqui junto conosco. Não tem feriado não, viu? Rádio Cultura é informação, é política, 24 horas e deixando sempre o ouvinte bem informado. Mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp, 981091130, boa tarde a todos. Gostaria de saber do Rafier qual a opinião dele sobre o fundo eleitoral partidário e se a existência desse valor não favorece a manutenção de políticos que, mesmo sem mandatos eletivos, acabam se tornando um verdadeiro parasita da política. A exemplo do Roberto Jefferson, que mesmo sem mandato ainda continua a ser o manda-chuva do PTB. Eduardo Silva, do bairro Salgado, aqui em Caruaru, Rafi. Pois é, Eduardo. Primeiro é importante ressaltar
que, infelizmente, partido político no Brasil se transformou em algo que não deveria, né? Que é negócio, infelizmente. Não digo todos, mas a maioria. É difícil você achar um partido que tenha realmente uma ideologia, uma defesa de valores, um preceito, um contexto realmente que pense nas pessoas e não, obviamente, apenas na questão financeira. Esse é um ponto. O segundo ponto é um debate bem extenso sobre a situação de fundo eleitoral e de fundo partidário. De modo específico, o eleitoral, por estarmos perto de uma eleição, é importante ressaltar o quê, Didi André? Que antes desse formato, nós tínhamos também outro formato que era muito discutido, que era a questão relacionada à doação de empresas privadas. E a gente viu que na prática não deu certo, né? Os escândalos, a roubalheira, os esquemas, enfim. Então, o que é importante ressaltar? Que tem que ter alguma forma de financiamento de campanha. Se ela vai ser privada ou pública, é uma discussão, obviamente, que cada um tem sua opinião. Mas que nesse contexto atual, a gente observa que tem o preço da democracia. A democracia não é algo barato, é algo caro, mas que toda campanha, obviamente, tem que ter as despesas. E, obviamente, se não pode ser as empresas privadas, que tinham lá os seus porquês das doações, obviamente tinha que ter outra maneira. Então, a maneira que o Congresso achou foi essa maneira pública, que é a qual a gente vivencia hoje. Ravi, para a gente dizer assim que não falei das flores, como é que você está acompanhando esse problema do conflito, da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia e também com os desdobramentos locais, ou melhor, nacionais, o posicionamento do governo federal, enfim? É uma importância enorme, sabe, André? Eu comentei, acredito que no primeiro dia ou 2 dias antes de começar a guerra, sobre essa tensão aqui na Rádio Cultura em relação à Ucrânia e à Rússia. O primeiro ponto que eu gosto de ressaltar é o seguinte, Didi André, não tem para onde correr. Sempre a política estará comandando nossas vidas, ou diretamente ou indiretamente. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa diz, não quero saber de política, é tudo bandido, é tudo ladrão, e a gente sabe que na prática não é assim que funciona. E são essas pessoas que irão direcionar a vida de André, a vida de Dido e a vida de Rafier. Então, hoje quem está liderando, obviamente, a situação da Rússia é uma pessoa que teve seus méritos para chegar onde chegou, mas que também utilizou de situações delicadas para estar como presidente da Rússia, que é o Vladimir Putin. Esse é um ponto. Outro ponto é relacionado ao presidente da Ucrânia, que, ao meu ver, surgiu de um vazio, de um vácuo na política daquele país. É tanto que o cara nunca foi mandatário, nunca foi político, ele era comediante, ele era o âncora de um programa de comédia daquele país, e que, devido às pessoas estarem tão desacreditadas na política, de André, colocaram ele para ficar à frente do país, e com uma porcentagem considerável, né, cerca de 70% da votação. Então, esses são 2 pontos. O que é que se influencia em nossas vidas, diretamente e indiretamente, de André? Inclusive, eu estou com uma cadeira lá de geopolítica na faculdade, que eu falei sobre isso antes do carnaval. Eu até direcionei alguns pontos aqui que influenciam. Primeiro, a situação do barril de petróleo, que influencia diretamente na vida de todo o planeta, porque a gente sabe que a Rússia tem um poder enorme em relação a isso. Então, quando mexe no barril de petróleo, consequentemente, mexe mais uma vez no preço do combustível. Eu falei também sobre a situação da alta dos preços dos fertilizantes. A gente sabe que nossa agricultura precisa muito dessa situação, então a gente fica também um pouco refém do externo, do estrangeiro. A alta do preço também do trigo e do milho, até brinquei em sala de aula, de André, que até o cuscuz que a gente come diariamente tem influência em relação à guerra, né? Porque obviamente é o preço do milho, então a gente fica refém também dessa questão. Outro ponto também que influencia em nossas vidas é a questão da valorização do dólar, o que dificulta também o nosso mercado. E, por último, a dificuldade também do crescimento da economia. Eu gosto de citar também, André, a gente não mora dentro de uma caverna, tá? Então, a gente faz parte de um planeta. O que acontece lá do outro lado do mundo, do ponto de vista econômico, tem reflexo direto num país tão rico como é o Brasil. Então, não tem para onde fugir. A gente precisa, sim, ficar atento ao que está acontecendo do outro lado do mundo, né, na Europa, de modo mais específico, mas que tem reflexo direto na vida de todos os caruaruenses. Não tem para onde correr. Mas o que é importante saber disso, Didi André, que a gente tem que estar cada vez mais antenados em relação à política, cada vez mais crítico em relação à política e, obviamente, sabendo fazer as melhores escolhas para o nosso dia a dia.
Rafi, então quer dizer que essa invasão aí da Rússia na Ucrânia pode trazer para a gente aí configurar uma nova ordem geopolítica mundial? Não tenha dúvida, Dido, não tenha dúvida, porque tudo que acontece lá vai ter reflexo aqui. Eu já citei aqui de modo bem rápido 5 pontos que influenciam nas nossas vidas, tá? Eu estou falando aqui de modo bem genérico, mas poderia, obviamente, detalhar tudo isso. Mas, em linhas gerais, a gente pedir, obviamente, proteção divina, que o atual presidente russo tenha juízo, né? Ele, obviamente, freie em relação a isso, mas que está muito claro a tendência negativista, podemos dizer assim, dele para isso. O que é importante também ressaltar, Didi André, para o ouvinte da Rádio Cultura ficar cada vez mais bem informado, é o porquê desse estopim dessa guerra, né? A Rússia, ela vem da União Soviética lá atrás, então ainda é uma superpotência, mas era mais ainda, né? Porque aqueles países vizinhos à Rússia pertenciam à finada URSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha um poderio militar enorme, e agora atualizando, né, dando F5 na atualidade, a Ucrânia se aproximou da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que, para facilitar a compreensão, é o quê? É um grupo de países que tem uma forte aliança militar. O que acontece com um país, o outro, obviamente, se torna responsável por isso. Então, a Rússia não gostou dessa aproximação da Ucrânia em possivelmente entrar na OTAN e, obviamente, tomou as providências cabíveis, o que não é nenhum tipo de argumentação e nenhum tipo de motivo para defastrar vidas e se transformar num verdadeiro tormento a vida das pessoas que estão lá em Kiev e também em todo o país ucraniano. Rafi, hoje o governo do estado, através da Secretaria de Saúde e outras secretarias, né, do gabinete que acompanha a Covid-19, deve manter ou flexibilizar as medidas, né, de proteção contra a Covid-19 após aí esse período, ainda na terça-feira de carnaval, né? O governo deve anunciar alguma novidade. Já era esperado isso no pós-carnaval, já, digamos, dando andamento à pré-campanha, já começando quase depois, nos próximos meses, a campanha. Se acredita que esse ano nós teremos, acredita, né? Porque não dá para fazer previsão, teremos uma campanha, entre aspas, normal com relação a aglomerações, enfim. Pois é, André, primeiro é muito cedo para ter um posicionamento sobre isso, né? A situação da Covid, ela é constante, né? Ontem, o consórcio de grandes veículos de comunicação do Brasil divulgou que o mês de fevereiro foi um mês pior do que o mês de janeiro. Então, a gente acredita, André, que por não ver pessoas próximas morrendo, a situação está sob controle, o que não está. Esse é um ponto. O segundo ponto é dizer que o governo do estado acertou, assim como outros estados também, em cancelar, pelo menos diretamente, né, a situação do carnaval, porque você imagine, Dido e André, se nós tivéssemos tido Galo da Madrugada, se nós estivéssemos tido os bloquinhos de Recife e do interior de Pernambuco, obviamente o pós-carnaval seria trágico, seria uma tragédia, esse é um ponto. O outro ponto importante sobre a questão eleitoral é porque a eleição de fato e de direito só tem previsão para começar em agosto. Então daqui para lá tem muito chão e vamos torcer que minimize a situação, né? Que as pessoas, obviamente, que não se vacinaram, se vacinem, porque é importante ressaltar, Didi André, que a maioria dos casos de óbitos são de pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Então está muito claro que, obviamente, que a principal arma contra a situação da Covid é a vacina. Então vamos pedir a Deus que as pessoas tenham mais responsabilidade e, consequentemente, a gente tenha um 2022 muito melhor do que foi 2021. Rafi, muito obrigado pela participação hoje, um pouquinho maior, não uma participação especial, podemos dizer assim, não é, André? Dido, ele falou lá na faculdade, deu uma aula aqui, né? Exatamente, né? Foi muito bom. Agora parece que passou mais rápido hoje, Didi André. Olha, isso é pressão minha, porque carnaval... Já pensou? Ter tido tempo maior, o tempo passou mais rápido. Pois porque a conversa é boa. Flui. Estamos aqui, há 35 minutos conversando mais ou menos, e inclusive dizer ao ouvinte que a primeira participação dos comentaristas sempre é a do nosso rei das bombas, Davi, mas Davi ontem e hoje descansando, não é uma pausa merecida. Tá fazendo sabe o quê? Tomando Dom José e comendo camarão. Rosário, com seus filhos, comemorando o carnaval, ele merece.
tem que descansar mesmo para returbinar as energias e voltar 100%. Agora ele tem que voltar com bombas. Com certeza. Todo mundo tá querendo bomba. Lá de Tamandaré. Exatamente. Então, Rafael, muito obrigado. A participação hoje maior. Foi bom que a gente conversou sobre mais assuntos. Tivemos mais tempo aqui para explorar com mais tranquilidade. E para você, meu querido, um bom final de tarde. Aproveita esse restinho aí de terça-feira de carnaval. Forte abraço, Obrigado, Rafael. Dido. Obrigado, André. É um prazer estar com vocês. E é bom que a gente conversou de questões internacionais a questões históricas do município de Caruaru. Uma boa tarde para vocês. Estou sempre à disposição da Rádio Cultura. Boa tarde. Muito bom. Forte abraço, Rafael.